Glória a Deus, glória a Deus. Muito boa noite, muito boa noite. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus nos sejam multiplicadas nesta noite. Que o sangue de Jesus nos cubra, nos limpe e nos purifique de todos os nossos pecados. E que os anjos do Senhor se acampem ao nosso redor para nos livrarem, para nos guardarem de todas as investidas do inimigo. Que a bênção e o favor de Deus, que o Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, cubra a tua vida e cubra toda a tua família. Amém, minha ovelha querida. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu coração. Meus amados, estamos na presença de Deus. Estamos na presença daquele que pode todas as coisas. Estamos realizando uma campanha muito poderosa. 21 dias, hoje é o terceiro dia. Estamos encerrando agora o terceiro dia. Serão 21 dias de clamor por um destravamento total da parte de Deus sobre as nossas vidas. E Deus já está fazendo. Hoje pela manhã eu estava encerrando a live e eu vi começar a chamar aqui no celular aqui do Ministério Profético, testemunho, testemunho, testemunho. Dava para ver que era o mesmo número por causa do prefixo. E eu, como eu estava encerrando a live, eu acabei não atendendo, ou melhor, acabei não lendo a mensagem. Mas logo que encerrei e dei um tchau para todos aqui, eu peguei o celular e olhei. Queridos, uma mulher, que eu não posso dizer o nome, ela sofreu muitos abusos. E isso veio da parte de alguém muito próximo, mas muito próximo mesmo. E ela disse que enquanto eu ministrava a palavra, ela começou a ter uma luta entre liberar o perdão e não liberar, entre perdoar e não perdoar, entre declarar, mesmo sem eu querer, eu perdoo. Eu estou com a mensagem aqui. E ela disse, debaixo da autoridade do Senhor Jesus que está na vida do meu profeta, eu declaro, eu não tenho vontade, mas eu decido, estou lendo aqui, gente, eu decido perdoar. E aí falou o nome da pessoa. Ela disse que nessa hora, profeta, comecei a vomitar. E de dentro de mim, eu não sabia se eu estava lúcida ou não, mas vinham uns gritos. Era cedo da manhã, profeta. Mas ali eu entendi que eu não só estava sendo liberta, mas também curada. Profeta, muito obrigado. Porque há minutos atrás, claro, estou lendo aquilo que ela escreveu minutos depois de acontecer. Há minutos atrás, Deus transformou a minha vida. Tudo por conta da sua pregação, da sua vida e do seu ministério. Querida, que Deus te abençoe. Estou muito feliz, não pelo que você passou, obviamente não, mas pelo que você vai passar a partir de agora. O que você vai viver a partir de agora. O que você vai experimentar a partir de agora. Querida, em nome de Jesus, entenda, pela sua atitude, não foi pela minha pregação. Porque eu poderia ter pregado, sim, a mesma coisa e você simplesmente ter dito, não, eu não consigo, eu não quero, não é para mim isso. Mas você decidiu, a sua decisão, não foi a sua vontade, você obedeceu. Você não foi guiada por emoções, você foi guiada pelo Espírito de Deus e obedeceu. E por isso, você vai colher, querida, coisas extraordinárias. Eu realmente lamento tudo que você passou, mas eu glorifico a Deus por tudo que você vai viver a partir de agora. Que Deus te abençoe poderosamente. Amém? E eu sei que muitas outras pessoas, mulheres,
Muitas outras mulheres foram curadas, libertas, tiveram um destravamento total das suas almas nesse sentido. E eu tenho aqui um outro testemunho, o testemunho que eu ia contar hoje de manhã, mas minutos antes da live acontecer, a começar a arruiar a minha ovelha querida, mandou um testemunho lindo, mas eu vou contar agora então o testemunho do Sidney. Olá, profeta, meu nome é Sidney. Eu não sei se a pronúncia é Sidney ou Sidney, mas eu acho que pela escrita, né, seria Sidney. Mas me perdoe se vocês falam diferente, por favor, me perdoe. E ele diz assim, ó, moro na Bahia atualmente. Sou sua ovelha há pouco mais de 6 meses. E de lá para cá tenho vivido o sobrenatural de Deus na minha vida. Antes das suas lives, minha vida estava completamente estagnada, na verdade, andando para trás. Porque eu estava completamente desanimado por conta de uma doença que eu desenvolvi. E pior, sim, pior de tudo, uma doença sem cura. Profeta, minha empresa, o meu negócio estava indo à falência por conta do meu desânimo. Antes tinha mais de 20 funcionários, mas deles, 9 já haviam pedido demissão. As dívidas batendo na porta, um verdadeiro terror, profeta. Mas há um pouco mais de 60 dias atrás, o Senhor profetizou o meu sobrenome e depois o meu nome, na mesma live, quase que na sequência, e disse que a minha casa estava sendo tocada pelo poder do Espírito Santo e que a cura do Senhor, o Jeová Rafá, estava entrando em minha casa e tocando alguém ali. Profeta, eu tomei posse na mesma hora. E para a glória de Deus, na mesma hora, no mesmo instante, no mesmo segundo, os sintomas mais evidentes dessa doença, gente, ele me falou, mas eu não posso falar. Ele me pediu. Eu falo com toda sinceridade, sem querer, digamos que ele desrespeitar Sidney ou Sidney. Eu não vi problema nenhum de você falar, viu? Mas eu respeito, estou respeitando, não citei o seu sobrenome e também não disse o nome da doença. Tá bom, querido? Fique em paz e eu já vou apagar o seu testemunho aqui para você ficar bem tranquilo. No mesmo instante, começaram a desaparecer por completo. E no meu exame seguinte, sim, no exame seguinte à sua profecia, o meu médico e os seus colegas me declararam curado. Não houve uma explicação do que realmente aconteceu. Só me disseram que não sabiam como explicar, mas que eu estava, sim, completamente curado. Profeta, de lá para cá, minha vida deu um giro de 360. Eu diria diferente, meu amadão, porque um giro de 360, deixa eu lhe ensinar aqui com muito amor, carinho e respeito. Quando você está indo numa direção, você dá um giro de 360, você continua indo na mesma direção. Para você ir na direção oposta, que eu sei que foi o que você quis dizer, seria um giro de 180 graus, ou seja, você está indo para lá e agora você vai para trás. No caso, não ia para trás, né? Mas na direção oposta. Louvado seja Deus. Ele diz assim, ó, naquele dia a fé invadiu meu coração como nunca antes. E depois o meu negócio voltou a prosperar. Estou vivendo, profeta, debaixo da sua cobertura espiritual, o extraordinário de Deus. Muito obrigado, profeta do Senhor. Amamos o Senhor e a sua casa. Amém? Que lindo, gente, que tremendo, que poderoso. Mas, gente, então, hoje pela manhã nós falamos sobre o destravamento através do perdão, da liberação do perdão. E foi tremendo, amado. Foi extraordinário o que Deus fez. Eu contei um testemunho, porque ele, como eu falei, eu vi pelo prefixo ali, que era o mesmo testemunho, e de fato, testemunho. Daí vinha outra mensagem, testemunho, 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 ficava aparecendo aqui. Mas outros testemunhos vieram. Eu tenho certeza que outros testemunhos virão, e talvez alguns vieram e eu não vi. Ou muitos vieram. Eu quero pedir para você, sempre que você mandar uma mensagem para nós, contando testemunho, já comece assim, ó. Essa primeira coisa que você vai escrever com letras grandes, testemunho, ok? E depois você fala ali, meu nome é, eu tinha isso, sou de tal e tal lugar, se você puder, amém? Então, falamos sobre destravamento através do perdão. Agora nós vamos falar número 2, destravamento da sua identidade. Como assim, profeta? Queridos, a Bíblia diz em Romanos 12, versículo 2, e não vos conformeis com este século. Quando as pessoas leem isso aqui sem muita atenção, ou talvez sem um esclarecimento maior,
elas leem, e não vos conformeis com esse século, algo do tipo, sabe aquela notícia que vem para você e daí de repente você vai ouvindo e você vai tentando entender e você diz, não, eu já estou conformado. Esse entendimento, claro que não está errado, mas não foi isso que o apóstolo Paulo falou aos romanos. Quando ele diz, e não vos conformeis, ele está dizendo, não tomem o formato deste século. Ou seja, não sejam iguais aos demais. Há uma identidade específica para nós cristãos. Não sejam iguais ao mundo, não sejam iguais, não tomem o formato, não tomem a forma. Você já viu agora, né? Nós estamos chegando na época de Natal, tem aqueles biscoitinhos que eles colocam, eu acho que é tipo uma espécie de uma cobertura de talvez um açúcar de confeiteiro que faz ali ele ficar uma espécie de um cremezinho, depois ele, quando assa, ele fica sólido e colocam alguns enfeitezinhos coloridinhos. Você já viu que tem de estrelinha, tem de arvorezinha de Natal? É quando você põe a massa dentro da forma, a massa se conforma. Esse é o termo. A massa toma o formato. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo, não percam a identidade de vocês. Não assumam a identidade deste século. Queridos, e nós vamos dizer que não é só no tempo de Paulo aqui, escrevendo aos Romanos. Hoje em dia nós precisamos continuar vigiando para não nos conformarmos com essa vida que as pessoas vivem hoje. Sabe, e vou dizer mais, infelizmente existem muitos cristãos que vão se conformando, vão tomando o formato, sabe, aquelas pequenas concessões ao pecado? Eu posso afirmar a você que as pequenas concessões ao pecado, elas vão se tornar logo ali na frente em concessões maiores ao pecado. E depois concessões ainda maiores. E quando você vê, você está mergulhado de volta no pecado. Como diz no livro de Salmos, você está voltando ao tremendal de lama. É como a Bíblia nos mostra acerca do povo de Israel, que na prática não estavam voltando, mas no coração não haviam nem saído alguns deles de dentro do Egito. Existe uma promessa para nós irmos, para nós vivermos, e se nós nos conformarmos, não no sentido, né, que a gente normalmente entende, mas esse de tomar o formato, de nos assemelharmos, de nos tornarmos parecidos com o que se vê no mundo, nós não vamos viver o que Deus tem para nós, queridos. Então nós precisamos entender qual é a nossa identidade em Deus, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Se nós formos no original mesmo, nós vamos ver que e não vos conformeis com este século, mas deixai-vos transformar, ou seja, eu preciso permitir que o Espírito Santo me transforme. Me transforme no quê? Na identidade que nós devemos ter. Nós temos uma identidade em Cristo, amados. Nós somos chamados para sermos verdadeiramente a imagem e semelhança do nosso Deus. Essa é a restauração que nós devemos viver quando recebemos o Senhor Jesus, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou seja, a nossa mentalidade, queridos, não pode ser como a mentalidade do mundo. Não tem problema dormir com a namorada antes do casamento, não tem problema, é só um baseadinho, não tem problema ele fumar. Está todo mundo fumando. Não, queridos. Nós não vamos adotar a mesma identidade do mundo, né? Olha, a pessoa adulterou, hoje em dia até a pastora adulterando. Mas que tremenda podridão é essa, queridos? Que tremenda podridão que as pessoas estão permitindo entrar até dentro das igrejas. Queridos, nós não podemos perder a nossa identidade. Há uma forma específica que nós precisamos nos enquadrar. Sabe que forma é essa? Exatamente a vida de Jesus aqui na terra. Nós temos que ser seus imitadores. O apóstolo Paulo disse, sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, ele estava dizendo, vocês precisam ser parecidos comigo, como eu estou tentando ser cada dia mais parecido com Cristo. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para que isso? Para que isso? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, se eu não assumo a minha identidade, se eu não tomo o formato
de Cristo, o formato de um cristão. Eu não estou falando de vestimenta, gente, porque a pessoa pode estar vestida de uma vestimenta gospel, uma vestimenta que parece ser de crente, mas o coração está vestido ou revestido, pior ainda, de um mundanismo. Que proveito teria isso? Estaremos sendo, na verdade, hipócritas, pessoas que usam uma vestimenta que não as representa. E é por isso que nós temos que entender que não são as vestes que caracterizam um cristão. Sabe, queridos, no passado nós vimos muito, a pessoa não estava de gravata no culto, ela jamais poderia acessar aquilo que as pessoas chamavam de púlpito. Jamais poderiam acessar um microfone, nem para citar um versículo, para fazer uma oração, porque ela estava sem gravata. É interessante, Jesus não usou gravata. Não existia naquela época. Pois é, Jesus se vestia como qualquer um dos outros. Nós precisamos entender essas coisas, queridos. Vocês estão entendendo? Vocês estão ouvindo essa palavra? Então, nós temos que entender isso, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimente, para que vocês experimentem qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tem muita gente perdendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus porque está tomando o formato do mundo. Queridos, nós temos que caminhar, lutar, nos esforçarmos para sermos cada dia mais parecidos com Jesus. A maior guerra da alma que nós podemos travar, gente, é contra as distorções da nossa identidade. Nós temos que saber quem nós somos. Nós temos que entender que tipo de poder nós carregamos. Nós temos que entender que tipo de identidade nós temos que assumir. Você está entendendo isso? Você quer aprender mais sobre isso? Leia o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, que fala sobre nós sermos misericordiosos. De repente você lê do 5 até o 7, que a nossa identidade é de pessoas que não julgam, até porque se julgarmos, seremos julgados. Você está entendendo isso, meu irmão? Então a maior guerra da alma é contra a distorção da sua própria identidade. Quando você não sabe quem você é, qualquer palavra que o mundo fale para você pode acabar definindo você. Que eles têm pessoas, eu não estou falando mal dessas pessoas, mas eu não preciso concordar com isso. Eu não preciso, na minha liberdade, eu não preciso concordar com isso. Eu não estou falando mal das pessoas, eu não quero desrespeitá-las, mas imagine, existem pessoas no mundo que se identificam, eu me identifico como um cachorro, e as pessoas começam a se comportar como cachorros. Eu vi gente que diz que se identifica como um cavalo, então se comporta como um cavalo. Que isso, gente? Que isso, amados? O que é isso? Sabe, o trabalho do diabo é tentar distorcer a nossa identidade. Começa de uma forma mais tranquila e depois vai a essas grandes distorções, onde jovens se veem como animais, se veem como desenhos animados, como animes. Queridos, nós temos uma identidade própria. Eu não estou falando mal, repito, eu não estou falando mal, eu não estou julgando, mas eu estou citando, assim como eles citam os cristãos, os evangélicos, porque eu não poderia citá-los? Eu não estou falando nada mal, eu só estou dizendo que eu não concordo, assim como eles dizem que não concordam com a nossa postura, então estamos iguais. Não seria esse o discurso deles, igualdade a todos? Então, da mesma forma como eles podem falar acerca das nossas práticas que eles não concordam, eu também poderia falar das práticas deles que nós não concordamos. Amém? Não estou querendo desrespeitar, não estou querendo excluir, não estou dizendo que eles são isso, aquilo, aquele outro, só estou dizendo que eu não concordo. Eu não concordo. E nós temos que entender que o inimigo vai cada vez trabalhar mais forte com isso, para tentar roubar, para tentar fazer com que as pessoas venham a perder a sua verdadeira identidade em Cristo. Mas quando você se vê como Deus vê você, desculpa uma coisa, aí nenhuma acusação mais te para. Nenhuma palavra negativa vai conseguir ter forças para te parar. Nenhum discurso, por mais discurso de ódio que seja contra você, vai abalar você. Porque você sabe que a perseguição, infelizmente, ela é normal, queridos. Lembra que eu preguei esses dias, Atos capítulo 12, que o rei Herodes prendeu a Pedro com a intenção de apresentá-lo ao povo. Para fazer o quê? Fazer o que ele estava fazendo antes, com os demais judeus. Os demais, ou melhor, não os judeus, mas os demais da igreja, diz o texto bíblico.
E eles estavam fazendo o quê? Maltratando eles. E a muitos matando, como fez com Tiago, irmão de João, passando a fio de espada. Então, ser maltratado, ser perseguido, nós temos que começar a entender que isso aí, infelizmente, é uma normalidade. Mas a perseguição, as mentiras que dizem contra nós, os opositores não definem quem nós somos. Na verdade, até definem, sabe como? Quanto mais te acusam, mais Deus te levanta. Quanto mais te perseguem, mais Deus te exalta. Quanto mais mentem contra ti, mais a verdade brilhará em ti. Então, entenda isso, não é o que os outros dizem que define a nossa identidade, mas sim aquilo que a Bíblia fala a nosso respeito. O destravamento da sua identidade, sabe qual é? É deixar de viver pelas opiniões dos outros e passar a viver pelo propósito para o qual Deus separou você. Ou seja, você não vive mais em função daquilo que os outros estão falando acerca de você. Você não vive mais, sabe, debaixo de uma acusação do passado, onde diziam que você nunca seria nada, onde diziam que você, na verdade, é um erro, você não deveria nem ter nascido, você não foi desejado, você não foi desejada, você foi um erro. Isso não te define, isso não define você, porque quem gerou a vida, teus pais, que hoje dizem que talvez você seja um erro, que você foi um erro, um engano, um fruto não desejado, eles não geraram a vida, eles tiveram uma troca, nessa troca, ali Deus gerou a vida. Foi Deus que te gerou. Nenhum ser humano tem poder para gerar a vida. Nenhum ser humano. O nosso Deus é a própria vida em si mesmo. Ele é a própria existência em si mesmo. Então, podem ter cometido até um crime no momento da sua geração. No momento em que você foi gerado, pode ter sido fruto de um crime. Humanamente falando. Mas você não é fruto de um crime. Você é o resultado de uma escolha. Deus escolheu você. Se disseram para você a vida inteira que você não deveria ter nascido, jogue essas falas todas no vaso sanitário e dê a descarga. Porque, na verdade, foi Deus quem de maneira, diz a palavra, assombrosamente maravilhosa, te gerou no ventre de sua mãe. Então, o destravamento da sua identidade é deixar de viver por aquilo que os outros dizem e começar a viver pelo propósito para o qual Deus te gerou, te escolheu e está te separando hoje. Você não é o que a vida empurrou para que você fosse. Você é o que Deus sonhou para você mesmo, para você mesma. Amém? Você recebe essa palavra. Tem uma mulher, uma moça, não sei. Bom, esse nome não é tão incomum e eu não vou dizer mais nada além disso. Eu vou dizer Pamela. Pamela, você tem uma luta muito grande dentro de você por essa busca pela sua verdadeira identidade. Sabe, roubaram a sua identidade. Os problemas, as lutas, os falatórios roubaram a sua identidade. Mas Deus está hoje trabalhando em você. E a sua identidade em Deus está sendo restaurada nesse momento. Pamela, receba em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Tem uma outra pessoa, uma outra mulher, jovem, não sei, conhecida por Cris, eu não sei se é Cristiana, se é Cristiane, se é Cristina, mas eu falo com você, querida Cris, hoje Deus restaura a tua identidade. Hoje Deus restaura a identidade que Ele estabeleceu para a tua vida. Me permita orar por você, escreva aqui embaixo, seja profeta de Deus sobre a minha vida. Quero declarar que todos os votos que estão sendo feitos estão sim no altar do Senhor. Todos os pedidos de oração que estão sendo agora rendidos diante do Senhor. Eu declaro, não existe oração sem resposta.
Pai Santo, Pai querido, em nome de Jesus Cristo de Nazaré eu oro, para que venha sobre cada vida, sobre cada homem, sobre cada mulher, meu Deus, uma restauração da identidade de cada um deles. Sim, meu Deus e meu Pai, isso vai trazer, isso já está trazendo um grande destravamento sobre essa pessoa, porque antes ela havia perdido a sua identidade. Antes ela havia perdido a sua identidade, talvez por conta de escolhas, talvez por coisas que não foi ela quem escolheu, mas pessoas escolheram para ela e jogaram isso sobre ela, jogaram esse peso sobre ele. Pai Santo, Pai querido, eu tomo autoridade agora, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré, para destruir toda a fortaleza, todo o sofisma, tudo aquilo que foi jogado contra este homem, contra esta mulher, contra a mente desta pessoa. Eu quebro agora no nome de Jesus. Eu quebro agora no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero dizer para você, Rafael, você teve sérios problemas. Eu estou dizendo só o primeiro nome, ok? Rafael, você teve sérios problemas no seu relacionamento com o seu pai, e isso quase roubou a sua identidade. Eu não falo agora a identidade como homem, eu não estou tocando nesse ponto, mas você perdeu a referência, você perdeu, e na verdade você por muitas vezes disse: eu não quero ser igual ao meu pai. Eu sei que você não quis desonrar o seu pai, talvez em alguns momentos de raiva você esbravejou isso, mas você não queria de forma pejorativa desonrar o seu pai, não era esse o seu desejo, era tão somente xingá-lo. Você acabou fazendo. Você precisa pedir perdão, não para ele, talvez já não haja mais a possibilidade, mas eu quero dizer, querido Rafael, Deus está hoje dando uma oportunidade a você para pedir perdão a Deus e dizer: Deus, me perdoa, Deus. Sim, meu pai falhou muito comigo, falhou com a nossa casa. E eu muitas vezes eu disse: eu não quero ser igual ao meu pai. Deus abraça o teu coração agora, Rafael. Receba agora no nome de Jesus. Receba agora no nome de Jesus. Tem uma mulher, uma moça, não sei, chamada Michele. Michele, você passa pelas mesmas coisas. Você passou por traumas na infância e esses traumas, eles roubaram a sua identidade. Você tem medo de se entregar, você tem medo de amar as pessoas, você tem medo de uma relação com, digamos que eu não estou falando de questão de relação entre homem e uma mulher, mas você tem medo de ser íntimo, ou no caso íntima de alguém, uma amiga, um amigo, um parente. Mas eu declaro que todos esses traumas do passado, eles estão caindo por terra, e esses traumas não ditam quem você é. Erebassorri calabasturi andarabaxê catarabaçaia. Rocotororto que andarabasturi alabaxê. Pai Santo, Pai querido, no nome de Jesus eu abençoo cada uma das minhas ovelhas queridas, cada um desses homens, dessas mulheres, meu Deus, eu declaro cura na alma, Senhor. Pessoas que perderam por completo a sua identidade, as suas identidades, e hoje parece que por perderem suas identidades, perderam o propósito e se sentem perdidas, do tipo: por que eu nasci? Por que eu vivo? O que seria isso? Pai Santo, Pai querido, eu declaro a tua mão sobre esta vida, sobre este homem, sobre esta mulher, sobre este menino, Pai, sobre esta menina. Meu Deus, eu tomo autoridade, eu repreendo todo o demônio que tentou distorcer a identidade dessa pessoa. Diabo, eu te ordeno, pega tudo que é teu e bate em retirada agora. Sai agora em nome de Jesus. Pai, eu declaro os teus milagres, Pai. Vidas, pessoas sendo liberadas na alma, assim, um verdadeiro destravamento total, onde as pessoas estão sendo restauradas na sua identidade, na identidade cristã de cristão que todos nós temos, uma identidade cristã. Pai Santo, Pai querido, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, uma mulher, você está com uma forte dor no seu ouvido direito, eu declaro agora todo o mal caindo por terra, esta dor desaparecendo agora, em nome de Jesus, seja inflamação, seja o que for, fora, em nome de Jesus. Pode checar o seu ouvido, pode cutucar, não tem mais dor nenhuma. Não tem mais dor nenhuma. E assim, meu Deus, eu abençoo não só essa pessoa que foi curada do ouvido, mas pessoas que chegaram aqui talvez com dores no corpo, com caroços no corpo. Eu ordeno que todos os caroços desapareçam, caroços nos seios, caroços na axila, caroços na virilha, caroços nas costas, no abdômen, onde houver caroços, desapareçam agora no nome de Jesus. Eu ordeno câncer, bate em retirada agora. Lúpus, bate em retirada agora. Em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus eu declaro bênção sem medidas sobre cada uma das vidas, sobre cada uma das minhas ovelhas queridas. E se você, minha ovelha querida,
recebe esta palavra, escreva aqui embaixo: eu recebo da parte de Deus a minha verdadeira identidade. Escreva isso agora com muita fé: eu recebo da parte de Deus a minha verdadeira identidade. Amém, minhas ovelhas queridas. Meu Deus, que unção que eu estou sentindo. Eu quero convocar você, minha ovelha querida, para amanhã, 6:30 da manhã. Nós estamos aqui ao vivo. Estaremos aqui, eu estarei aqui ao vivo em jejum para abençoar você. Será o 4º dia desta campanha tão poderosa do destravamento total. Amanhã, 6:30 da manhã. No mais, tenham todos uma noite de quarta-feira extraordinária, debaixo do poder de Deus. Amém? Se você recebe, escreva aqui embaixo: eu creio, eu recebo, eu tomo posse, em nome de Jesus. Amém, minhas ovelhas queridas? Que Deus abençoe. A paz de Cristo. Tchau, tchau.